Quando você me falou 40 pessoas trabalhando contigo, eu falei, nossa, porque pra mim, não, beleza, 20 pessoas ali trabalhando, 10 pessoas no coisa, 20, né, na financeira, tranquilo. Mas 40 pessoas, cara, como é que tu faz pra gerir tudo isso daí? Tu falou que tem daí outros canais, tu tem a financeira, daí tu tem o canal principal, tu tá dormindo, tá se alimentando, como é que funciona? Como é que é o teu dia a dia? Isso é realmente desafiador, né? E é crescer aos poucos e crescer de forma organizada. Não chegou lá uma loucura. Eu já podia hoje, humildemente falando, hoje eu já poderia ter 100 pessoas trabalhando, mas eu estou crescendo de forma organizada. O grande erro de talvez algumas empresas que quebram e dão grandes problemas financeiros é crescer de forma desorganizada. Então eu já poderia ter mais, porque hoje eu tenho um problema sério de muita demanda. Então imagina hoje quando eu faço um vídeo que tem um exemplo, hoje tinha 3.200 pessoas ao vivo e se você está com problemas financeiros, está passando por isso, clica aqui no link para o seu empréstimo. O que acontece? Vem um caminhão de gente para ser atendido. Sim. Então eu tenho que ter uma sustentação, só que ao mesmo tempo eu tenho que ter uma capacitação das pessoas que estão trabalhando comigo. Eu gosto que elas tenham um cronograma de treinamento para elas chegar lá e dar o melhor para aquela pessoa. Legal. Entendeu? Se ela não precisa do empréstimo, ela não vai ter um empréstimo. Ela vai ter o melhor atendimento que ela já teve na vida dela. E essa é a essência da João Financeira. Eu falo que a João Financeira é juntos de coração. Não está ali simplesmente para pegar, empurrar empréstimo nas pessoas. Está ali para atender a pessoa, está ali para servir ela do que ela precisa. E isso é a essência, a cultura da empresa. E a cultura vence qualquer outra coisa dentro das empresas. A cultura é muito importante e eu planto isso lá dentro. E hoje, talvez, as pessoas não entendam que a cidade de Ibirubá é uma cidade que tem 20 mil habitantes. Então, tu conhece 90% das pessoas. Então, quando para pegar uma pessoa para trabalhar, a gente já faz aquele script de contratação, desde a contratação, trabalhou aonde, o que fez, é filha de quem, é família tal. Então, a gente tem tudo isso para plantar a cultura certa lá dentro da empresa. E isso, gente, anotem isso, cultura da empresa é fundamental. Então, isso é o que faz a diferença também na João Financeira. A gente foi crescendo de forma organizada. E como você contextualizou antes, misturando um pouco o assunto, mas dentro tem tudo a ver com o que você falou, sobre talvez um grande mentor. E tem uma citação em um livro das 48 Leis do Poder, do Daniel Green, que ele conta uma história que é fantástica, que marcou também a minha vida. Eu leio muitos livros, eu acordo todos os dias às 6 horas da manhã, às vezes às 5h30, para mim poder fazer a minha leitura, porque eu tenho meu filho de 2 anos e eu preciso dar atenção para ele também. Então, quando eu faço as leituras, eu busco essas histórias. E o Daniel, ele conta essa história em uma das leis do poder, que é sobre um grande mestre que venceu grandes batalhas. Era um mestre que era conhecido por todas as nações. E todas as nações sabiam que quando aquele mestre, aquele general, ele estava envolvido com alguma batalha, eles já pensavam, opa, ali está o grande mestre que está ali à frente dessa batalha. Então, a gente tem que respeitar ele. E o que aconteceu? Certa vez, eles estavam num quartel-general que eles tinham dominado, e dentro desse quartel-general, eles chamavam de forte também naquela época, uma época antiga, eles estavam lá dentro e eles estavam com cerca de 200 soldados, estava o mestre, estava um pequeno pigmeu dentro desse forte. E aí, eles entenderam que eles estavam em uma posição complexa, complicada, porque eles tinham liberado seus grandes exércitos para voltar, buscar mantimentos, e sabiam quantos dias eles iam ficar desguarnecidos de exércitos. Só que nesse meio de tempo também, eles já estavam sendo preparados para ser atacados sem eles saber. E o mestre desconfiou que eles poderiam ter algum tipo de problema e já mandou os sentinelas ficarem cuidando. Qualquer indício de ataque, me avisem. Mas, mestre, nós estamos desguarnecidos, nós temos apenas 200 soldados e você sabe que o exército que está prestes a nos atacar tem cerca de 2.000 soldados. Como que a gente vai fazer se a gente tem apenas 200 soldados? E aí o grande mestre disse, me avisem se nós formos ameaçados. E nessa certa noite, o sentinela chamou, mestre, estamos com problemas. Eu vi fogos, eu vi tochas atrás da floresta. Podemos ser atacados esta noite ou ao amanhecer. E o grande mestre disse, então eu já tenho um plano. Chamou todos os seus soldados, o grande mestre disse assim, eu quero que todos vocês vão embora. Me deixem apenas eu e o pequeno pigmeu.
E o pigmeu disse assim: mas eu sou o menor soldado, o que eu vou fazer junto com você, grande mestre? Confie em mim, apenas confie. Então todos os seus soldados, mesmo que duvidando daquilo, entendendo que iriam perder o seu grande mestre, e o pigmeu revoltado também com tudo aquilo, resolveu atender aquele pedido. E o que aconteceu? Os soldados foram embora e o grande exército começou a se aproximar. E quando o exército se aproximou, o que o grande mestre disse? Pequeno pigmeu, fique armado e abra os portões. Mas como assim, mestre? Vai ficar só eu e você aqui e eu vou ser o menor soldado embaixo dos portões contra 2.000 soldados. Apenas confie no que eu estou te dizendo. E o que aconteceu? O grande mestre ficou sentado no muro mais alto em frente aos portões e o pequeno pigmeu, com os portões abertos, viu se aproximar o grande exército. E quando o outro general viu que tinha um pequeno pigmeu e os portões estavam abertos, desconfiou que tinha algo de errado, pois ele sabia que um grande mestre nunca estaria desguarnecido. Ele viu que era uma armadilha e mandou os 2.000 soldados voltar para suas casas, que era uma armadilha. E qual é o resumo dessa história? Se você tiver grandes mestres, com pequenas soluções, ele pode solucionar grandes problemas. que história, cara. Show de bola. Eu não tinha escutado, não. Cara, e pior que muitas vezes não é o que você vê, né? Mas sim o que você faz. E, cara, é algo assim que se for parar pra pensar, tu fica refletindo e fica imaginando. Cara, quantas vezes você faz uma tempestade, né? Agora vai cair o mundo, vai cair o mundo. E isso daí eu tava conversando esses dias com um colega. Eu já passei da fase de que quando eu olhava para os problemas, eu ficava louco. Porque deu isso, porque tô com esse problema, já passei dessa fase aí, porque hoje, cara, O que aconteceu hoje aqui. Então, isso eu quero dar os parabéns para você, que a gente chegou aqui, talvez não estava como você esperava. Seu colega, o Daniel? Marco, eu quero dar os parabéns para vocês, porque vocês ficaram com um ar de tranquilidade, como sabendo que tudo ia dar certo. E isso faz muita diferença. Tipo, um problema não pode estragar o seu dia. E muitas vezes aconteceu isso para mim, que eu quero dar os parabéns porque você mudou, e eu sei o quanto isso é difícil. Se eu ver um tempo atrás, como eu era também, quanto eu consegui mudar assim como você, e por isso que eu sei que é difícil. Se simplesmente eu chegasse lá e a impressora não funcionasse, o bicho ia pegar. O bicho ia pegar. Então, eu sei o quanto isso é transformador, isso faz a diferença na nossa vida. Então, parabéns, porque isso é importante. Tá, agora eu vou ir para um lado mais pessoal. Tá? Como é que foi essa situação agora de ser pai e estar no meio de tudo isso? Porque, cara, eu sou pai. E já é complicado eu estar junto, né, tá perto ali, da atenção que é necessária, com o que eu já faço hoje, que não chega, né, a mesma proporção que a sua. Como é que foi? Teve que fazer conteúdo para tudo isso daí, gerenciar aí todas essas pessoas. Qual que é a cereja, qual que é a receita para isso, né? Sim, isso aí é importantíssimo e tocou bem no meu coração, porque fala de filho, fala de família. Eu sou muito isso, a minha esposa que está aqui sabe disso. A gente passou por uma dificuldade muito grande, alguns anos atrás, e a gente perdeu um filho. Então, naquele momento, quando aquilo aconteceu, e antes daquilo acontecer, quando a gente soube que a gente teria que ir às pressas para o hospital, eu sempre fui uma pessoa que tinha muito receio de agulha, de injeção, e a minha esposa teve que ir junto comigo às pressas para o hospital e deu um problema muito sério nela, trombofilia. E ela teria que ficar no hospital, teria que fazer exames todos os dias. Todos os dias ela tinha que fazer exame de sangue. E eu tinha que estar lá com ela. E aquilo foi uma retribuição de tudo que ela já fez para mim. Porque sempre quando eu falasse se eu vou caçar minhoca, se eu vou pescar, ela sempre esteve junto comigo. Então, naqueles 32 dias que a gente esteve internado nos hospitais, no hospital aqui em Passo Fundo ainda, eu lembro que eu ficava o mais próximo possível dela, dava o máximo de apoio possível, e me doía cada vez que ela tinha que fazer uma picada de agulha, mas eu ficava lá perto. E ela sabe o quanto foi difícil isso. Então, depois desses 32 dias,
o meu outro filho, que é o Brian, ele nasceu e durou 7 dias em vida. Então a gente perdeu o nosso filho. Foi uma fase extremamente difícil passar por tudo aquilo e entender por que aquilo estava acontecendo. Às vezes a gente fica revoltado e muitas pessoas costumam dizer por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, e às vezes Deus acaba sendo um frustrador em vez de um salvador. Mas quando a gente entende que talvez seja parte da missão para a gente crescer como pessoa, eu entendi que o meu outro filho, que é o Brian, que não está mais aqui, ele me preparou para o Rian, que é o Rian, né, junto com o Brian, é só tirar o B, fica o Rian. Ele me preparou para isso. Então, 2 anos depois, Deus nos agraciou com o Rian, que é o meu filho. Então, como eu tenho pouco tempo para ficar com ele, e a Michelle sabe disso, quando eu fico com ele, eu fico com ele. E isso de coração, é ficar ali e brincar no mundo dele. Se eu tiver que me abaixar, se eu tiver que jogar bola. Ontem eu fiz uma cabaninha, juntei 2 cadeiras e fiz uma cabana dentro de casa para brincar com ele. Então eu vivo o mundo dele. Eu tenho poucas horas para ficar com ele, mas quando eu estou ali, aí eu estou ali com ele, eu sou dele.